Bom, ahn, geralmente quando a gente pensa em acidentes de trabalho, a imagem que vem logo na cabeça é super física, né? Quase cinematográfica. Com certeza. É um modelo bem clássico de causa e efeito. Exato. É tipo uma queda de um andaime, um piso escorregadio numa fábrica ou, sei lá, uma faísca. É uma ciência baseada no que a gente consegue ver. Uhum. A área de segurança do trabalho construiu a base toda dela lidando com isso. Aquilo que você pode trancar com o cadeado, sabe? Aham. O perigo tá ali, tangível. Uma serra sem proteção corta um dedo. Então a solução é colocar uma grade nessa serra. Isso, é super binário. Mas a dinâmica muda completamente quando a gente fala de um perigo invisível. Nossa, sim. Quando a ameaça não é um tijolo caindo na cabeça, mas uma vibração constante e silenciosa, tipo na ponta dos dedos de um operador de motosserra por 10 anos, Ou aquele calor invisível, aquele ar sufocante numa obra a céu aberto no meio do verão. e aí aquele cenário claro de segurança vira um terreno super nebuloso. Como é que a gente controla algo que não dá para tocar, né? Essa é a definição perfeita de águas turvas na saúde ocupacional. O grande desafio hoje é justamente padronizar e medir aquilo que o próprio trabalhador muitas vezes não percebe. Porque a fatura biológica só chega lá na frente, certo? 10 ou 20 anos depois. Exato. Chega na forma de uma surdez irreversível, uma degeneração na coluna, e é exatamente para mapear essas águas turvas que a gente está aqui. Perfeito. Então sejam todos bem-vindos a mais uma imersão da série Dominando as NRs. Essa é uma parceria incrível com o canal PDFcast Jurídico e o foco de hoje é a NR09. A famosa norma regulamentadora número 09. Isso aí, aquela que trata da avaliação e controle das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos. E a gente está usando como base o texto oficial, já com as atualizações fresquinhas de 2026. A portaria MTS 105, lá de janeiro. Exatamente. A ideia aqui não é, ficar lendo tabela. O objetivo é traduzir essa norma pesada em conhecimento prático, né? Com certeza. Entender como isso mapeia e controla essas ameaças invisíveis para que quem nos escuta consiga aplicar isso de verdade. Ok, então vamos desvendar isso. A sensação que dá lendo o texto é que a NR09 não funciona num vácuo, sabe? Ela parece o braço operacional de algo maior. Se conectarmos isso com o panorama geral, ela existe para alimentar o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos lá da NR01. Eu gosto de pensar numa analogia. É como se a NR09 fosse tipo os olhos e ouvidos do sistema, medindo tudo, enquanto o PGR é o cérebro que decide o que fazer. Essa analogia é perfeita. A norma capta os dados, mapeia as atividades, as lesões possíveis e manda isso para o cérebro da operação. Só que aí a norma divide a avaliação em qualitativa e quantitativa. A qualitativa é aquela inspeção visual, né? Isso, mapeamento inicial de quem faz o que e onde. Já a quantitativa é a medição com os equipamentos. Mas olha, medir tudo, o tempo todo, numa fábrica com 3.000 funcionários parece inviável. E é impossível. A própria legislação reconhece isso, sabe? A avaliação quantitativa não é o ponto de partida para tudo. Ah, sério? Ela entra só depois, então? Uhum. Se a avaliação qualitativa já identifica um risco grave e óbvio, tipo um vazamento visível de solvente, a empresa não vai perder tempo cotando o laboratório. Tem que agir logo. Exato. A medição quantitativa entra mais para comprovar que um controle funcionou ou para tirar uma dúvida muito específica. Entendi. Falando nisso, no item 9,6 tem dois conceitos que dão muita confusão: nível de ação e limite de tolerância. Parecem a mesma coisa, mas não são, né? Nossa, são linhas de corte completamente diferentes. O limite de tolerância é o teto máximo legal. Se passar dali, a empresa está operando na ilegalidade. Está adoecendo as pessoas ativamente. E o nível de ação? O nível de ação é o sinal amarelo. É o gatilho da prevenção. Para agentes químicos, é a metade do limite de tolerância da NR15 ou da ACGIH. Ah, a ACGIH, aquela conferência americana de higienistas que o Brasil adota quando a nossa tabela está defasada, né? Isso mesmo. E para o ruído, o nível de ação é a metade da dose. Pensando em aviação, o limite de tolerância não é o alarme tocando, é o avião já caindo.
O nível de ação é o radar avisando que a pressão no motor está estranha, dias antes. Perfeito. Bateu no nível de ação, a empresa é obrigada a agir preventivamente. Tem que monitorar, treinar, fazer algo. Bom, já que a gente está sintonizado nesse radar preventivo, vamos entrar numa frequência mais complexa. O anexo 1, que fala de vibrações inserido em 2021. Um anexo extremamente técnico. E aqui eu tenho um certo ceticismo, confesso. A vibração de uma furadeira não é vista só como um desconforto normal da profissão. Como a norma transforma isso numa métrica real sem parecer ficção científica? O que é fascinante aqui é o avanço da tecnologia, sabe? A gente usa acelerômetros minúsculos direto na ferramenta ou no banco do trator. Sério? Medindo tudo. Tudo. Eles medem a aceleração em 3 eixos espaciais. X, Y e Z. E a norma divide isso em 2 mundos. Vibrações em mãos e braços, a VMB, e corpo inteiro, a VCI. Tá, e qual o impacto real da vibração na mão para ter uma regra tão rígida? A energia mecânica a longo prazo destrói os capilares sanguíneos dos dedos. Causa síndrome dos dedos brancos, o tecido vai morrendo por falta de sangue. Credo. A pessoa perde a sensibilidade inteira. Sensibilidade, força e sente muita dor. Para evitar isso, a norma usa a métrica Aaron. O nível de ação é 2,5 metros por segundo ao quadrado. E o limite é 5, né? Tem um detalhe na norma que eu achei curioso. Ela meio que transfere o problema para o fabricante da ferramenta. Exato! Se a ferramenta emite mais que 2,5, o fabricante já tem que colocar isso no manual técnico. O engenheiro que compra já sabe da dor de cabeça que vai ter. E sobre o corpo inteiro, a VCI, o estrago deve ser maior. Muito pior. A vibração sobe pela coluna, imagina microimpactos nos seus discos vertebrais o dia todo. Da hérnia de disco, problemas gástricos. Caramba! E a métrica para isso é menor, então? Bem menor. O nível de ação na ERIN para corpo inteiro é 0,5. Ou 9,1 se for medir pelo VDVR. O limite estoura logo em 1,1. Mas peraí, isso choca de frente com a realidade. Se a empilhadeira treme demais, a empresa vai querer dar um EPI para o cara. Mas a norma exige correção independente de EPI, né? Uhum. A empresa vai ter que trocar o banco por um com suspensão a ar, reduzir velocidade ou até refazer o piso de concreto inteiro do galpão. Uau! Então um chão esburacado é literalmente um ambiente doente? Exato. O EPI não segura a vibração de baixa frequência, não tem bota mágica para isso. Bom, mudando de estresse mecânico para estresse térmico, vamos aumentar a temperatura e falar do anexo 3, o calor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O anexo do calor é pura termodinâmica. Ele foca não só no sol, mas no calor que o próprio corpo gera. Eu fiquei chocado com a precisão do quadro 3, da taxa metabólica. Tipo, varrer um galpão gera 320 watts, mas subir uma rampa com peso dá 738 watts. A pessoa vira um motor potente operando lá no limite, sabe? É bizarro. Transforma o trabalhador numa máquina mensurável. E o perigo é que o corpo precisa suar para dissipar tudo isso. Se o ambiente estiver muito quente ou úmido, o suor não evapora. O calor fica trancado. E aí a temperatura interna sobe. Exato. Chega nos 40 graus e os órgãos começam a falhar. Por isso não dá para usar termômetro comum. Tem que usar o índice IBUTG. O famoso índice de bulbo úmido termômetro de globo. O que é isso na prática? Ele cruza várias variáveis. O bulbo úmido tem um pavio molhado para simular o suor humano. Se o ar está úmido, ele não seca e o índice sobe, avisando do perigo. Ah, entendi. E a parte do globo? É uma esfera de cobre pintada de preto que mede o calor radiante, tipo o calor que bate no asfalto e sobe para você. Faz todo sentido. Isso nos leva para a atualização de janeiro de 2026. A portaria 105 mudou a linha C do item 4,2? Nossa, essa foi uma mudança cirúrgica para quem trabalha a céu aberto. Agora a empresa é obrigada a dar acesso a locais termicamente mais amenos, né? Inclusive naturais. Exato. Acabou aquela desculpa de deixar só um galão de água na plantação. Agora, se o IBTG estourou, tem que ter tenda de sombreamento ou pausas perto de árvores. Uma arquitetura de alívio no meio do nada. Mas tem o quadro 4 do vestuário, que pode destruir tudo isso. O quadro 4 é um paradoxo da segurança, né? A roupa devia proteger. Sim. Se o trabalhador usa um macacão impermeável, digamos, para se proteger de veneno,
A tabela diz que isso soma alarmantes 10 graus no cálculo do IBOTG. É o efeito estufa isolado na pele da pessoa. E se tiver capuz, é mais 1 grau. 11 graus no total. A pessoa não consegue suar. Protege do risco químico, mas cozinha o trabalhador vivo por dentro. Como resolve isso? Com inteligência de processo. A norma prevê aclimatização. O corpo demora dias para se adaptar ao calor, então os limites são mais baixos para quem está começando agora. E os procedimentos de emergência também, né? Sim, é obrigatório treinar a equipe para identificar a exaustão térmica e ter resfriamento imediato lá na hora. Então, diante dessa montanha de dados, o que tudo isso significa na prática? Como um gestor ou engenheiro transforma esses watts e limites em segurança real? O coração de tudo isso é a hierarquia de controles. A norma deixa cristalino que dar um EPI não é uma carta de alforria. O EPI é a última opção. Sempre. Se a poeira, ou o ruído, ou o calor estouram o limite, a empresa é obrigada a modificar a raiz do processo. Tipo o que a norma sugere sobre reprogramar as atividades de alta taxa metabólica para os horários mais frescos do dia? Isso. Se a atividade gera mais de 414 watts, não dá para fazer ao meio-dia. Tem que mudar para o turno da noite ou bem cedinho. Fazer revezamento. A ideia é adaptar o trabalho ao humano, não o contrário. Exatamente. Em vez de blindar o trabalhador para ele suportar um ambiente nocivo, a gente muda o ambiente. Fascinante. Olha, eu agradeço muito pela clareza, você ajudou a dissecar umas engrenagens bem pesadas da NR09 hoje. Eu que agradeço o espaço. É um material complexo, mas muito necessário. Com certeza. Para quem nos acompanha na série, isso é ouro. E para encerrar, eu queria deixar uma semente de reflexão profunda aqui para a nossa audiência. Qual seria? A gente discutiu todas essas regras do IBGT, do calor, só que essas tabelas foram desenhadas para um clima histórico que era estável, né? Isso está mudando rápido. Muito rápido. Com o aquecimento global, a gente tem ondas de calor extremas. A pergunta é, até que ponto essas tabelas não vão precisar ser reescritas o tempo todo? É um ponto excelente. O limite humano não muda, mas o clima sim. Exato. Será que, num futuro próximo, o trabalho a céu aberto vai ficar matematicamente inviável de dia no Brasil por pura restrição legal da NR09? Fica aí o desafio para a engenharia e para o direito resolverem juntos. Pois é. Fica aí a reflexão sobre o futuro do trabalho e do clima. Pessoal, convido todo mundo a ler a norma e continuar explorando. A gente se vê no nosso próximo mergulho profundo aqui no canal. Um abraço.